celular. Como eu sempre falo aqui no canal, celular se tornou uma ferramenta extremamente útil pro dia a dia, mas uma ferramenta extremamente poderosa a ponto de conseguir rodar jogo e principalmente uma ferramenta muito útil de trabalho, principalmente por conta das câmeras. E sem dúvidas é um dos pontos principais quando a gente compra um celular hoje em dia, até porque querendo ou não, redes sociais hoje em dia são praticamente essenciais e a qualidade do celular está subindo cada vez mais, a ponto que um celular de R$1.000 hoje em dia seria praticamente um intermediário para topo de linha antigamente. Bom, é por isso que no vídeo de hoje eu separei a lista com os melhores celulares com as melhores câmeras para você comprar hoje em dia, como sempre indo desde o mais baratinho até o mais top do top de linha. E sim, vamos entrar naquele debate de qual é melhor, Samsung ou Apple. Bom, mas então sem mais enrolação, bora lá pro vídeo. E lembrando, links de todos os produtos, assim como sempre, vão estar aqui na descrição. Então bora lá. Começando pela opção mais baratinha que a gente tem, é um dos celulares que eu particularmente acho mais interessante, que acaba sendo o Samsung A16. Aqui no geral a gente tem um celular muito completinho, muito bem feito, que entrega muito. Quesito qualidade de construção, é um celular bem básico de entrada. Na frente ele já traz uma tela AMOLED de 6.7 polegadas com 90 Hz de taxa de atualização, sem contar que ele já vem com 4, 6 ou 8 GB de RAM, 128 ou 256 de armazenamento, já uma bateriazinha de 5.000 mAh, sem contar um Exynos 1330, que é um processador da própria Samsung que tem uma potência simplesmente excelente. Inclusive vale ressaltar que esse celular é um modelo reciclado, já que ele é praticamente a mesma configuração de um A14 5G. Na verdade ele é basicamente um A14 5G, só com uma tela melhor e também câmeras melhores. Resumindo, é um processador muito bom para o uso no dia a dia, já traz uma potência maravilhosa, é mais potente em comparação com até outros processadores mais comuns, como o próprio Dimensity 6100 Plus, um Helio G99, que são processadores, quando a gente fala de celulares baratinhos, são excelentes opções. Então esse cara, ele realmente é fora da curva no quesito de qualidade, de potência. E o ponto principal, que são as câmeras. Nesse caso aqui ele vem com um sensor principal de 50 megapixels, uma ultra wide de 5 e uma macro de 2. Além disso ele vem com uma frontal de 13 megapixels e as duas gravam em Full HD só a 30 fps. No geral, com relação à qualidade de imagem, ela melhorou em comparação com o A15, embora seja a mesma câmera, o pós-processamento melhorou, ele lida melhor com excesso de luz. É uma câmera que vai conseguir tirar fotos de boa qualidade, consegue gravar um vídeo até que bom, mas tem uma melhor opção para vídeo. Mas no quesito foto, qualidade de foto, nível de desfoque, ele realmente vai trazer uma qualidade muito boa. E na câmera frontal eu gostei que ela melhorou a saturação e melhorou também o controle de brilho, contra a luz no caso. Só que uma melhor opção que ele, querendo ou não, acaba sendo o Moto G35 5G, que eu coloco como o melhor celularzinho de entrada e o mais completo. Aqui no geral ele não é um celular topo de linha em qualidade de construção, mas para um celular de entrada, em comparação com o Samsung, eu senti ele um pouquinho melhor, embora eles sejam muito parecidos, é basicamente plástico, só que existe uma versão que é feita em couro vegano, querendo ou não, é uma qualidade um pouquinho superior. Se não me engano, é o verde que é feito em couro vegano, e realmente parece que é um celular um pouco mais premium quando você pega. Além disso, ele vem com 4 ou 8 GB de RAM, vem com 128 ou 256 de armazenamento. Além disso, ele vem com uma tela IPS LCD de 6.72 polegadas, 120 Hz, sem contar que já tem suporte para HDR10, ou seja, ele consegue meio que tunar um pouquinho a qualidade de imagem, da reprodução de cores no caso, sem contar que ele vem com um Unisoc T760, que, cara, é um processador muito absurdo. Inclusive, pelo preço, ele acaba sendo o celular mais potente que a gente encontra nessa faixa. Embora o Unisoc não seja a maior referência que a gente tem, inclusive tá bem longe de ser, cara, esse processador fez simplesmente um salto de performance em comparação com os modelos que a gente tinha. É excelente pro uso no dia a dia, é excelente até pra você que quer jogar um joguinho ou outro. Obviamente, não vai conseguir rodar um Genshin Impact na melhor qualidade tranquilamente, mas já dá conta de rodar alguns jogos. E o ponto principal, que são as câmeras, que nesse caso ele novamente vem com uma câmera principal de 50 megapixels, com uma ultra wide de 8, tendo uma frontal de 16 megapixels, só que já gravando em 4K 30 fps na traseira. Cara, realmente é uma diferença grotesca de qualidade, principalmente para um celular de entrada. Ele traz um bom nível de desfoque, principalmente em vídeo, foi algo que me surpreendeu. Gravação de vídeo também é um celular que entrega uma qualidade muito boa. Cara, detalhamento, o desfoquezinho de fundo, para um celular de entrada, ele realmente foi um celular que me surpreendeu muito. Além disso, ele é muito equilibrado no quesito de saturação, contraste. Ele tem alguns pontos que indicam que, obviamente, é um celular de entrada, principalmente na câmera ultra-wide na frontal, não são câmeras boas, mas é padrão pela faixa de preço. Mas realmente o sensor principal em si, ele consegue trazer uma qualidade boa. E com relação ao preço desses carinhas, hoje atualmente eles ficam na faixa aí dos seus R$1.000. Subindo um degrauzinho, uma outra opção que ela é um pouco deixada de lado, e é um celular que se tornou muito bom, ainda mais porque ele abaixou muito de preço, acaba sendo o Infinix Note 40 5G. Cara, esse celular, ele é muito bom e muito completo pelo preço que tá hoje em dia. Porque detalhe, existem outras variações com essa mesma configuração dentro da Infinix, que é vendido por R$2.200,
reais. Não vale isso. Mas é um celular muito bom. Aqui a gente já tem uma tela AMOLED de 6.78 polegadas, com 120 Hz. É uma tela gigantesca. É basicamente um S24 Ultra. Além disso, aqui ele vem com 8 ou 12 GB de RAM, 256 ou 512 de armazenamento. É um ponto muito positivo da Infinix. Ela sempre manda celulares com bastante memória RAM e bastante armazenamento, embora isso não seja sinônimo de desempenho desgrama. E o ponto principal que é o processador, que nesse caso ele vem com Dimensity 7020, que é o mesmo processador que vem no Moto G54. Cara, é um processador muito bom. Tanto para uso do dia a dia, ele vai entregar uma performance muito boa, um desempenho muito bom. Em multitarefas, no geral, ele entrega uma boa performance, tanto para jogos. Não é o processador mais potente que você vai conseguir, mas ainda assim, ele é um processador muito honesto pelo preço. Mas é aquilo, não vale R$2.000, mas vale o preço que ele tá hoje em dia. E o ponto principal que me chamou a atenção foram as câmeras desse cara. Isso porque aqui ele vem com um sensor principal de 108 megapixels com uma lente de abertura de f1.75. No caso aqui ele também vem com mais dois sensores de 2 megapixels, mas eles são mais sensores de profundidade pro modo retrato, não são necessariamente câmeras. Sem contar que ele também vem com uma frontal de 32 megapixels. Resumindo conversa, as duas já gravam em 2K a 30 FPS, que eu achei até meio estranho. Tipo, normalmente o celular ou grava em Full HD ou em 4K. Esse aqui, no caso, ele grava em 2K. É tipo um meio termo entre os dois, mas ainda assim, melhor que Full HD. No geral, a frontal ela é meio bizarra assim. Ele coloca um excesso de nitidez muito desnecessário, na minha opinião. Um contraste também meio estranho. A saturação até que é ok, não é tipo nem exagerada, mas ainda assim, tipo, você sente um pouquinho de falta. Mas o que me chamou a atenção realmente foi a câmera traseira. Cara, a câmera traseira desse celular é muito boa, tanto para fotos. Por ser um sensor que tem bastante megapixel, ele consegue, querendo ou não, captar um pouco mais de detalhe, embora isso não seja sinônimo de qualidade de câmera. Mas o que me chamou a atenção foi principalmente na qualidade de vídeo, que é o ponto principal onde a gente analisa bastante a qualidade em si do sensor. Cara, ele é muito bom, ele consegue trazer uma imagem muito equilibrada, tanto em contraste e em saturação, nada é muito em excesso, o que na minha opinião é simplesmente ideal, sem contar que ele vem com um desfoque de fundo muito bom. Além disso, ele também consegue trazer um detalhamento, um autofoco relativamente ok, poderia ser um pouquinho melhor, mas cara, para um celular nessa faixa de preço, é uma câmera muito boa, principalmente no quesito do sensor principal. Além disso, como ele não tem uma telefoto, obviamente o zoom dele acaba sendo digital, mas ainda assim ele consegue fazer um bom trabalho, principalmente com inteligência artificial. Não é a melhor coisa do mundo, mas ainda assim são fotos muito boas, bem honestas pelo preço, e a qualidade de vídeo me surpreendeu. Com relação ao preço dele, hoje atualmente ele fica na casa aí dos seus R$1.400. Um outro modelo eu também gosto muito, e eu acho até um pouquinho mais completo, na minha opinião, acaba sendo um Motorola G75. Ele é um levemente mais caro, mas ele entrega bem mais. Até porque, querendo ou não, aqui a gente tem um celular com um acabamento bem superior em qualidade de construção. Ele é feito em plástico ou em polímero. É um polímero de silicone. É um polímero de silicone que, cara, é o que eu falei. Ele dá um aspecto muito mais bonito e premium pro celular. Sem contar que ele já vem com IP68 de proteção, que é simplesmente uma das melhores resistências à água que a gente tem. Sem contar que ele vem com 8 GB de RAM, 256 de armazenamento, uma tela IPS com 120 Hz, além de um Snapdragon 6 Gen 3. Cara, no geral ele entrega uma performance muito boa esse processador. É o que eu falei, tanto pro uso no dia a dia, como até para jogos, querendo ou não, o Qualcomm é muito bom nisso. Ele vai te entregar uma excelente performance. Além disso, tem um ponto bem interessante, é que a Qualcomm, querendo ou não, ela tem um pós-processamento um pouquinho melhor para foto. Então, por exemplo, se você pegar o mesmo celular com a mesma câmera, pós-processamento, se ele for com o Snapdragon e o outro, sei lá, com o MediaTek da vida, o Snapdragon ele vai tender a ser um pouquinho mais eficiente no pós-processamento. E querendo ou não, esse celular é muito bom, velho. Aqui ele vem com um sensor principal de 50 megapixels, que no caso aqui é um sensor Sony Elite A600, é um sensor muito bom, vindo com uma frontal também de 16 megapixels, os dois gravando já em 4K a 30 FPS. E cara, o que eu tenho pra dizer? A Motorola no geral é muito parecida com a Samsung no quesito de qualidade de imagem. Cara, as duas conseguem trazer realmente uma qualidade de imagem muito boa, só que um ponto que eu particularmente prefiro um pouco mais da Motorola, principalmente nas câmeras frontais, é o pós-processamento, que fica muito mais equilibrado, saturação fica muito melhor, nível de contraste fica muito melhor, e realmente ele é muito bom, é um celular que surpreende demais pelo preço no quesito de câmeras. Além disso, o próprio sensor, ele tem uma estabilização muito boa na câmera traseira. O único ponto, na minha opinião, que poderia melhorar é o autofoco. Ele poderia ser um pouquinho mais inteligente e também poderia ser um pouquinho mais eficiente. Então, por exemplo, você tá gravando, às vezes ele dá uma leve desfocada no fundo, ele não entende muito bem que o seu foco é o rosto. E com relação ao seu preço, hoje atualmente ele fica na casa aí dos seus R$1.500. E é o que eu falei, por esse preço, sendo muito honesto, é um dos celulares que eu considero um dos mais completinhos, cara. Tela boa, processador bom e câmeras excelentes. Sem contar também uma qualidade de construção muito boa.
boa. Um degrauzinho a mais, a gente tem o Moto Edge 50 Neo. Nesse caso aqui você também vai encontrar o Moto Edge 50 Fusion, mas eu acabo achando mais interessante o Edge 50 Neo. Por quê? Cara, o Edge 50 Fusion, ele é praticamente a mesma coisa do G75, tem uma leve diferença no sensor, mas no geral ele é muito parecido com o G75. E na minha opinião, para justificar essa diferença de preço entre os dois, o Edge 50 Neo ele acaba fazendo mais sentido. Aqui no caso ele mantém exatamente a mesma qualidade de construção, inclusive mantendo o IP68, com um diferencial, primeiro, de processador. Aqui a gente vai de um Snapdragon 6 Gen 3 para um Dimensity 7300, inclusive o mesmo modelo que vem no Poco X7, que é um excelente processador, entrega uma performance maravilhosa, um desempenho pro dia a dia muito bom e uma potência, inclusive para jogos, muito boa. Vem com 8 ou 12 GB de RAM, 256 ou 512 de armazenamento, sem contar uma tela de 6.4 polegadas, 120 Hz, que vai até 3000 nits. Cara, é uma tela extremamente brilhosa. Um ponto negativo é que a bateria ela cai um pouquinho de tamanho, então a gente vai para 4300 mAh, mas como ponto positivo, a gente tem um celular que carrega mais rápido, com compatibilidade a 68 watts. E o ponto principal é, claro, as câmeras. Aqui no caso a gente mantém um sensor de 50 megapixels, com a diferença que agora é um Sony Litia 700C. Inclusive, eu tive o prazer de testar esse sensor. Além disso, junto ele vem também com uma ultra wide de 13 megapixels e uma telefoto de 10. Cara, o que eu tenho a dizer é realmente é uma câmera muito boa. Ela consegue trabalhar muito bem, a estabilização é um dos pontos principais dela, consegue ser ainda mais eficiente em comparação com o Litia 600. O quesito de saturação, contraste, não muda tanto. Mantém aquela mesma qualidade, como eu falei, é uma qualidade muito boa, tudo muito bem equilibrado. O nível de desfoque de fundo também não se mantém nada absurdo, mas ainda assim é muito bom pelo preço. Mas o ponto principal, na minha opinião, foi o autofoco, que realmente ele é bem mais rápido e muito mais eficiente e inteligente. Realmente fez muita diferença. Sem contar que ele vem com uma frontal de 32 megapixels. Essa sim eu senti um pouquinho mais de diferença em comparação com o G75. Consegue trazer uma imagem um pouquinho mais detalhada. E não só isso, ele consegue também trazer uma imagem que parece um pouquinho mais clara e com menos ruído. Além disso, as duas também já gravam em 4K a 30 FPS. Com relação ao preço, hoje atualmente ele fica na casa aí dos seus 1.700 a 1.900 reais. O que também eu considero um dos celulares mais completos, até porque, querendo ou não, a gente tem o maior concorrente dele, que é o senhor Samsung A56 5G. Sim, eu falei no começo que ele não era uma boa opção, o A56, eu fiz review aqui no canal, mas cara, o que acontece? Hoje atualmente dona Samsung abaixou o preço e eles estão muito parecidos, então o A56 e o A55 estão praticamente o mesmo preço. Só que, diferente do A35 pro A36, que não tem nenhuma diferença para os smartphones, aqui a gente realmente tem uma diferença, e a diferença principal é a potência do processador. Nesse caso aqui a gente tem uma tela Super AMOLED com 120 Hz, 6.7 polegadas, vem com 8 GB de RAM, 128 ou 256 GB de armazenamento, que detalhe, eu esqueci de falar do A36 também, não tem como expandir, que com todo respeito vai pra ponte que partiu, Samsung. Porra, mano, como é que vocês me lançam um celular que não tem como expandir o armazenamento? Ah, mas a Apple também faz isso. E realmente ela faz, e é uma bosta. Por que vocês copiam que é uma bosta de uma outra marca? O que o Android tem mais de benéfico é a liberdade que você tem com o sistema operacional. E aí a marca vai lá e começa a tirar isso e começa a ficar parecido com a Apple nos pontos negativos. Eu não entendo, velho. De verdade, eu não entendi isso aqui, velho. Mas, em compensação, aqui a gente tem uma melhora no processador, que no caso vai pro Exynos 1580. E realmente, em comparação com o 14, cara, principalmente do teste ANTUTU, é o teste mais geral, digamos assim, de performance do celular, aqui a gente teve um aumento de 24% a mais de performance. E com relação às câmeras, aqui a gente tem exatamente as mesmas câmeras do A55. Tem o sensor principal de 50 megapixels com uma ultra wide de 12 e uma macro de 5. Além disso, ele também vem com uma incrível frontal de 12 megapixels, que sim, piorou em comparação com o A55. O A55 veio com uma frontal de 32, não entendi também isso aqui. As duas já gravando em 4K 30 FPS. E o que eu tenho pra falar dessa câmera? Cara, isso é melhorar o pós-processamento em saturação. Eu achei a saturação muito exagerada, principalmente para tons quentes, mas tirando isso, sensacional. É uma câmera que ela tem um autofoco muito bom, rápido para faixa de preço. Então, por exemplo, em comparação com o Poco X7 Pro, cara, o Poco X7 Pro é ridículo o autofoco dele. É lento, ou às vezes você coloca aqui para focar, quando você volta, ele não volta pro seu rosto, ele fica desfocado. É bizarro, cara. Então, realmente, é um autofoco muito bom, muito rápido. Nível de detalhamento, cara, simplesmente perfeito. Desfoque de fundo também, muito bom. Poderia ser um pouquinho melhor, na minha opinião, não vou mentir. Eu senti um pouquinho de falta, assim, um pouquinho daquele desfoque, que ele era um pouco mais cinematográfico. Mas, em compensação, ele tem um controle de contraste e um controle de pontos pretos, digamos assim, muito melhor. Por exemplo, quando eu fiz comparativo com outros celulares, inclusive com um aqui que eu vou citar, a minha barba, o meu cabelo, eles ficam muito escuros em outros modelos de celulares. Já aqui no A56, ele realmente conseguiu fazer um trabalho que controlou melhor isso. E com relação ao preço, hoje, atualmente, ele tá na faixa aí dos seus R$1.900 reais. E detalhe, sim, eu ainda continuo recomendando também o A55, porque aquilo, embora
embora você perca um pouco em processamento, ainda assim é um processador extremamente potente, ainda mais pela faixa de preço, é maravilhoso. E aquilo, você vai pagar um pouco mais barato e você, por exemplo, vai poder expandir o armazenamento. Então, se você quiser colocar até 1 TB de armazenamento, por exemplo, você consegue no A55. A56, ó. Só que um modelo melhor ainda e que realmente imbatível pelo preço é o S24 FE. Cara, aqui a gente tem um celular todo feito em vidro com proteção IP68, bem que esses carinhas aqui que eu citei também tem isso. É um celular com 8 GB de RAM, 256 ou 512 de armazenamento. Vem com uma tela Dynamic AMOLED 2X com 6.7 polegadas, 120 Hz, até 1900 nits de brilho. É uma tela muito boa. Ele perde um pouquinho em bateria no quesito tamanho, são 4700 mAh. Só que, primeiro, o processador desse cara é absurdo, é extremamente potente, porque aqui é um Exynos 2400E. Para um efeito comparativo, ele é um celular que consegue ser mais potente do que até o próprio grandiosíssimo S23 Ultra, que já é um celular extremamente completo e potente. Traz um conjunto de câmeras muito bom, tendo uma principal de 50 megapixels com uma telefoto de 8 e uma ultra-wide de 12, sem contar um sensor frontal de 10 megapixels. E o que eu tenho para dizer aqui, cara, frontal dele, esquece. Eu não gosto da câmera frontal da Samsung, principalmente da linha S. Ela caga no pós-processamento. Então, por exemplo, o Realme ele consegue sair muito na frente em comparação à qualidade final dele, não necessariamente a qualidade de imagem. Então, por exemplo, o Realme 14 Pro Plus sai muito à frente na câmera frontal. Saturação, contraste, detalhamento, autofoco. É uma câmera boa, mas é aquilo. Esses dois celulares que eu citei conseguem ser melhor na câmera frontal. Agora, em qualidade de vídeo, principalmente na câmera principal, meu irmão, esquece. Samsung é foda. Cara, a Samsung ela consegue trazer um equilíbrio de cor muito bom, um contraste muito bem controlado e um autofoco que é simplesmente maravilhoso. E não só isso, um ponto que eu adoro na Samsung, principalmente que eu uso para fazer meus reviews, é que, cara, eu posso deixar o celular aqui, ó, colado na lente. Ele ainda assim vai conseguir focar. E o ponto principal, que é o preço. Hoje, atualmente, ele fica na faixa de seus 2.700 a 2.900 reais. O que para um celular que tem uma tela maravilhosa, uma bateria muito boa, um processador surreal, câmeras também maravilhosas, é extremamente completo. Começando a entrar nos topos de linha, no quesito câmera, na minha opinião, uma das melhores opções, querendo ou não, é o Edge 50 Ultra. Qual que é o diferencial? Aqui a gente tem um celular com uma tela OLED 6.7 polegadas, 144 Hz. Ele vai perder porque ele vai trazer 4.500 mAh, mais com um carregamento rápido de 125 watts. Sem contar que ele vem com o Snapdragon 8S Gen 3, que resumindo conversa em quesito de potência é muito próximo ao Snapdragon 8 Gen 2. E o ponto que eu gosto nele é com relação às câmeras, principalmente por conta da câmera frontal. Cara, aqui a gente tem um sensor principal de 50 megapixels, uma telefoto de 64 e já vindo com uma ultra-wide de 50. É um conjunto de câmera extremamente completo, inclusive muito parecido com muitos celulares hoje em dia já mais novos. Vai conseguir entregar uma qualidade simplesmente fenomenal. Embora o S23 Ultra ele consiga trazer um zoom melhor a longa distância, ele consiga realmente trazer uma câmera muito boa, ainda assim, cara, o Moto Edge 50 Ultra não fica muito longe de qualidade em imagem. Ele acaba trazendo alguns benefícios que são muito mais interessantes, como uma frontal mais equilibrada e o fato de trazer uma ultra-wide já de 50 megapixels. São fatores, na minha opinião, muito mais úteis pro dia a dia que um celular que tem um zoom de 100 vezes. Mas ainda assim, se busca foto, o S23 Ultra continua também sendo uma excelente opção. E com relação ao preço, hoje atualmente eles ficam na faixa aí dos seus 4.000 reais. E agora o embate principal para você que quer um topo de linha e tá em dúvida entre comprar um Samsung e um iPhone. Aqui no caso, o iPhone mais barato que a gente tem disponível com a melhor qualidade seria o iPhone 16 Pro. E aqui, na minha opinião, o melhor custo-benefício da Samsung, querendo ou não, meu irmão, S24 Ultra. Eu sou fã desse celular. Aqui no caso, os dois vão trazer uma tela de 120 Hz, com o Samsung trazer uma tela de 6.8 polegadas Dynamic AMOLED. O iPhone vai trazer só 6.1 polegadas. Além disso, ele vem com o Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, que é um processador extremamente potente, enquanto o iPhone vai trazer o A18 Pro, que também é outro absurdamente potente. Diria que pro uso no dia a dia, para uma edição de vídeo, ele vai se sair melhor o iPhone. Eu falo por experiência própria. Cara, o CapCut, por exemplo, ele é muito mais otimizado no iPhone do que no Android. E com relação às câmeras, aqui no Samsung a gente tem um conjunto de câmeras com uma principal de 200 megapixels, uma telefoto de 10, mais uma outra telefoto de 50 megapixels, essa para um zoom de 5 vezes, e uma ultra-wide de 12. Aqui também a gente tem uma frontal de 12 megapixels, é aquele padrão Samsung que eu particularmente não gosto. A frontal, ela é extremamente saturada, com um contraste muito elevado. Qualidade é boa, mas o resultado final, por conta disso, fica ruim. Já o iPhone, ele vai trazer uma principal de 48 megapixels, uma telefoto com um zoom de 5 vezes de 12 megapixels e uma ultra-wide de 48, o que sim, ele consegue trazer, principalmente no zoom, eu senti uma qualidade um pouquinho superior no quesito de desfoque, um negócio que é inegável. O Samsung, ele tem um autofoco muito mais rápido, muito mais eficiente, e é aquilo, eu posso chegar com a imagem aqui que ele vai continuar focando. O iPhone, querendo ou não, ele tem esse problema, mas o iPhone, ele sai na frente no quesito de estabilização de imagem. Estabilização no iPhone
é 10 mil vezes melhor do que Samsung. E detalhe, eu falo isso com experiência própria e prática. Eu gravo pra internet com os dois celulares. Pode ter certeza, eu tenho muito mais experiência do que você que viu 2 videozinhos e acha que é o mestre dos magos aí do celular. E no quesito frontal, sem dúvidas, iPhone sai na frente. Câmera frontal do Samsung é uma merda por conta da saturação. A qualidade de imagem na frontal do iPhone é infinitamente melhor. Inclusive, eu até uso um iPhone 13 Pro ainda pra gravar meus vídeos no Gus Andrade. E eu posso falar com muita propriedade. Dá um pau em muitos outros celulares topo de linha hoje em dia. Haja visto o próprio S24 Ultra. Resumindo, pra foto, e se você quer um autofoco bem rápido, eficiente, uma saturação que tende aí pra tons frios, cara, o Samsung ele vai te atender muito bem. E detalhe, se você tiver uma iluminação controlada, ele vai te atender muito bem. Enquanto o iPhone, se você quer um aspecto um pouco mais cinematográfico, imagens um pouco mais estabilizadas, vai fazer muito take, ele vai te atender um pouco melhor. Mas é o que eu falei, ele tem os pontos negativos como o autofoco dele. E obviamente, rede social, eu definitivamente recomendo muito mais o iPhone. Ah, mas tá o influencer. Meu irmão, eu gravo e eu tenho milhares de redes sociais. Eu uso o TikTok e Instagram. Eu posso falar com muita propriedade. Bugs no iPhone são infinitamente menores. Com relação ao preço, hoje atualmente o S24 Ultra fica na casa aí dos seus 5 a 6 mil reais, enquanto o nosso belíssimo iPhone 16 Pro fica na casa dos seus 6 a 7 mil reais. Esse seria o ponto negativo principal de Dona Apple. Seu preço extremamente elevado. Bom, mas novamente, link de todos os celulares vão estar aqui na descrição. Esse vídeo bem longo, eu não queria que ficasse longo assim, mas eu acho que é isso, eu espero que eu tenha esclarecido. E eu acho que é isso, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações pra não perder os próximos conteúdos. Lembrando, eu tenho outras redes sociais. E eu acho que é isso, eu fico por aqui, valeu e falou!